Gênesis 21. Nasce Isaque, o filho prometido. O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Vejamos aqui já de início o que Deus prometeu, está prometido, o que Deus prometeu, Ele marca, Ele cumpre. Então, já idoso Abraão e Sara, também idosa, no tempo em que Deus tinha marcado. Ele visitou Sara e fez por ela como prometera. Então aqui fica claro que Deus, Ele cumpre tudo que Ele fala, 100%. Sempre assim. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Aqui também observamos que Abraão circuncidou o filho e prometido, exatamente como Deus lhe ordenara. Aqui podemos ver a obediência de Abraão. Abraão era um homem obediente. Assim também nós devemos ter esta virtude, nos esforçarmos para obedecermos ao Senhor. Versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então não importa circunstâncias, não importa o tempo, nada para Deus importa quando Deus vai fazer uma promessa se cumprir, independe da situação, independe do homem, independe de tempo. Então nós devemos estar bem apercebidos, bem focados em obedecer a Deus e nas promessas, que Deus ele sempre cumpre a promessa. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberam desta história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa esta serva, seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Versículo 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava-se consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Veja só aqui,
Toda reclamação é contra o Senhor, então ela estava se lastimando. Toda lastimação também é contra o Senhor. Aí você veja, enquanto ela lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Agora, na grande misericórdia de Deus, ele ouviu os gritos do menino. Deus misericordioso continua sendo. Ele nos ouve e nos encoraja. E a palavra que ele disse é: Agar, por que te afliges? Nós lembramos aqui que somos ensinados a não nos afligir por coisa alguma. Afligir é preocupação. Toda preocupação, toda lástima, não devemos nos preocupar, não devemos nos lastimar e não devemos reclamar. Toda reclamação é contra o Senhor. E o Senhor dizendo: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Também somos ensinados na palavra. Jesus falou muitas vezes: não temas, crê somente. Nós devemos confiar em Deus em toda e qualquer situação de nossa vida. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, veja só que Deus estava orientando para ela fazer a parte dela, para ela se erguer, pois, ergue-te, pois, levanta o menino. Então, também somos instruídos na palavra de Deus a ter bom ânimo, nos erguer, ter bom ânimo, confiar no Senhor. Certamente Deus levanta aquele que está caído quando essa pessoa arrepende dos pecados e os abandona verdadeiramente e se volta para o Senhor. Deus o ajuda. Deus sempre está pronto a nos encorajar, sempre está pronto a nos ajudar quando nós afastamos do pecado e com sinceridade voltamos nos humilhando para o Senhor. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Então está vendo aqui, tudo vem de Deus. Deus que abriu os olhos de Agar. Então, todas as coisas, tudo que o homem pode receber e recebe, só pode vir do céu. Então aqui fica claro que tudo que nós passamos, seja para o bem ou para o mal, quando vamos para o deserto, quando saímos, quando passamos por uma dificuldade ou outra, toda e qualquer situação, quando recebemos algo, sempre é do Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo é Deus. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Quando Deus abre nossos olhos para uma situação, nos tira do escuro, nos dá libertação, nós passamos a enxergar. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa na terra do Egito. Então aqui, tratando de Ismael, tudo que Deus falou aconteceu. Inclusive, Ismael, como lemos anteriormente, Ismael significa Deus ouve. Sabemos que o tempo prova os corações, o tempo prova os nossos corações. Sara se sentiu pressionada, nós sabemos, ela sentiu muita pressão, ficou pressionada demais pelas circunstâncias desde o tempo da promessa de um filho e tomou uma séria decisão. Ela tomou uma decisão séria baseada nas circunstâncias e não na palavra de Deus. O fato dela ter se precipitado, o que aconteceu? A Sara, ela está mais preocupada em resolver um problema pessoal, mais preocupada em resolver um problema dela do que cumprir a vontade de Deus. O verdadeiro resultado então foi confusão, discórdia no lar e muitos problemas, inclusive problemas que continuam até nos dias de hoje na política dos povos do Oriente Médio por causa da descendência de Ismael. Toda vez que nós tomamos decisão nas circunstâncias e não para cumprir a vontade de Deus, nós estamos caindo em confusão. Nós devemos abandonar a confusão. Voltando lá então, versículo 22, pacto entre Abraão e Abimeleque. Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe do seu exército, propor a Abraão:
Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com esta terra em que vieste, como hóspede, a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem pode fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito e somente agora ouço falar nisso. Abraão tomou as ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou: a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão replicou: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Vejamos, olha isso, o livro de Gênesis é um livro de origens. O livro de Gênesis, ele é o início, o começo, e é um livro de origens, mas também pode ser compreendido como o livro das alianças, além também de um livro de tipificações, tá? Essa é uma era de acordos e pactos que acabaram revelando a fidelidade de Deus em contraposição à leviandade e à deslealdade latente e prática da humanidade. Então, aqui vemos então a celebração de mais uma aliança entre homens desconfiados perante um Deus justo e infalível. Aqui então nós vemos o pacto entre Abraão e Abimeleque, é um pacto entre homens desconfiados perante um Deus justo e infalível. O nome hebraico Berseba, fonte dos 7 juramentos, indica um jogo de palavras comum na literatura bíblica hebraica, e que o poço era reconhecidamente de propriedade de Abraão por causa de um ajuste solenemente firmado entre as partes. É importante lembrar que Abimeleque não se tratava de um nome pessoal, mas de um título como faraó, rei ou governador. Berseba se tornou uma cidade de grande importância ao norte de Negueb, região localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Gaza, muito conhecida até hoje, cujo nome significa Terra do Sul, e se refere à parte meridional da Palestina. Até hoje, o Poço de Abraão, o Poço de Abraão, como ficou conhecido, continua a verter água boa, até nos dias de hoje, então, continua vertendo água boa. Versículo 32. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Vejamos, olha só. Muito antes do culto de louvor migrar para o tabernáculo e depois para o templo, era costume plantar-se árvores. Ou erguerem-se monumentos de pedra a fim de marcar certos acontecimentos espirituais ou religiosos memoráveis. Me veio a lembrança que o Rotary Club colocou aqui na cidade onde eu estou, interior de São Paulo, plantou árvores em memória, em lembrança dos mortos pelo Covid. Ele plantou mudas de ipê. É um costume plantar árvores naquela época, ou eles erguiam monumentos de pedra a fim de marcar certos acontecimentos espirituais, religiosos. Então, Abraão agiu em Berseba e ofereceu seu culto de adoração a Deus eterno. E El Olam, expressão referente
complementar ao nome de Deus na época das alianças, antes do advento da Torá, lei e da revelação a Moisés no nome de Deus, Yahvé. Abraão enfatizou o nome de Deus de acordo com a maneira como Deus tratava com a humanidade de então, com base em alianças e pactos. Assim, o Deus de Abraão, a palavra que se cumpre de eternidade em eternidade, é o Olam, nos dá o esclarecimento, a certeza absoluta que Deus é imutável e Deus é infalível. Cada nome especial de Deus em Gênesis denota um novo aspecto da própria autorrevelação da divindade. A tamargueira é uma pequena árvore própria de regiões áridas. Abraão plantou a tamargueira, ela é própria daquelas regiões áridas. Os galhos dela, revestidos de folhas, fornecem agradável e revigorante abrigo contra o sol escaldante dessas regiões. Então concluímos a leitura de Gênesis 21.